Deusinho, te agradeço imensamente, então, por fazer essa troca comigo, né? Porque como monitora eu faço as outras coisas. Então, a Deusi Alves Laranjeira vai apresentar Ecodistopias da Ficção Climática na coletânea 2040 AD. Seja bem-vinda. Olá, bom dia a todos. E já posso iniciar, então, para compartilhar. Oh, você está mutada. Com 13 minutos, eu aviso, tá? Uhum. Que aí Ok. depois tem até 15. Obrigada. Uhum. Ok, então eu vou começar a apresentação dos slides, que eu vou me pautar a apresentação nela, ok? Então, vamos ver se dá tudo certo aqui agora. Ok, todos podem ver os slides? Sim, te escutamos e vemos bem. Ok, então bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui, a gente apresentar, né, as nossas pesquisas, né, o que estamos fazendo aí. Bom, então, a minha apresentação titulada Ecodistopias da Ficção Climática, eu sou professora do curso de Letras da UENC, Universidade do Estado de Minas Gerais, né, de um dos cursos de Letras, a UENC é uma universidade multicamp. Ah, não estou conseguindo mudar o slide, gente, o que está acontecendo? Ok. Bom, então, como são 15 minutos, né, não dá para a gente fazer a leitura, isso aí eu já tentei, né, nessas apresentações de 15 minutos, então eu vou fazer em termos de discutindo esses termos-chave do trabalho e mostrar alguma coisa da coletânea, né. Bom, a minha pesquisa na área de ecocrítica, né, eu trabalho com é o antropoceno, né, são o que eles chamam de narrativas do antropoceno, né. O antropoceno é um termo bastante fluido, debatido, complicado, né, mas ele, em torno ali dos anos, né, de 2000, ele foi, né, definido, foi jogado aí na cena cultural, né, pelo bioquímico Paul Crutzen, no encontro do painel climático, tendo em vista as manifestações, né, as alterações que estão acontecendo no planeta devido à ação humana, né, eles preconizaram lá que não estamos mais no Holoceno, né, estamos no Antropoceno, ou seja, é uma época em que a ação humana, né, a humanidade virou uma força geológica impactando o planeta. Isso é resultado de muito debate, né, em termos geológicos, isso ainda não está aceito, né, estamos no Holoceno em termos geológicos, mas estamos no Antropoceno em termos culturais. Então, os diversos campos, né, da ciência, das humanidades, discutem aí essas questões do Antropoceno, principalmente em relação as questões ambientais, né? Então, os estudos ecocríticos, eles derivam dessa noção, né? E no meu caso específico, que trabalho com os estudos literários, é essa relação, então, entre literatura e meio ambiente, né? Claro que a ecocrítica, ela é multidisciplinar, então a gente pega aí os diversos campos para poder fazer essas análises, né? Então, afunilando ainda mais, a minha pesquisa atual lida com a ficção climática, que são justamente essas narrativas que abordam as questões climáticas, né? A gente tem aí, né, principalmente né, romances, né, famosos, né, do Amitav Ghosh, né, o The Road, né, nos últimos 15 anos especificamente, a quantidade de ficção escrita abordando, né, a mudança climática, as alterações climáticas,
tem sido, assim, uma catarata, vamos dizer, de publicações, né? Então, tanto em todos os... Né, e a ficção climática, ela faz uso de diversos gêneros e subgêneros, né? No meu caso aqui, né, nessa pesquisa atual, eu estou focando nas distopias, né? E o que eles, né, e aí eu utilizo o conceito do Eric Otto, né, que ele chama de ecodistopias, que são essas narrativas que abordam as questões climáticas e apresentando mundos distópicos, né, degradados, né, com o planeta em condições inabitáveis, enfim, essa relação de que as alterações climáticas, elas não vão nos levar a um mundo bom, né, dificilmente você tem utopias ligadas às alterações climáticas. Então, são esses termos chaves aí, né? Termos-chave. Eu imagino que a gente já discutiu essas questões dos conceitos, né? De utopia, distopia, as primeiras distopias ali do início do século XX, né? E como que as distopias, elas, né, variam em suas abordagens. Então, no meu caso aqui, eu vou estar utilizando a ecodistopia, que são essas narrativas distópicas focadas nas alterações climáticas, na mudança climática, as consequências delas, e tudo isso dentro desse, né, termo, nesse umbrella term, que é o antropoceno, tá? Eu trabalho com as narrativas, com as literaturas de expressão inglesa, né, então o meu corpus são de escritores, são de autores que escrevem em língua inglesa. Bom, então, essa minha pesquisa atual envolve essa coletânea que chama, né, intitulada 2040 AD, é uma coletânea muito interessante, ela foi publicada por esse periódico, né, o McSweeney's Quarterly, e ela foi né, feita por causa do relatório da ONU de 2018, sobre a mudança climática, e o relatório aponta que, se não tomarmos as medidas para mitigar, né, os efeitos principalmente as emissões de carbono, né, podemos ter consequências, podemos chegar ao ponto que eles chamam de ponto de não retorno, que é quando qualquer medida já não vai conseguir mais parar, né, as consequências mais drásticas da alteração climática. Então, né, se os governos, né, a ciência, se todos não colaborarem para que o planeta não altere a temperatura entre 0,5 e 1,5 graus, né, até 2040, chegaremos ao ponto de não retorno, e aí é a distopia, né? Teríamos que enfrentar aí os efeitos das alterações climáticas, né? Então, e o impacto no planeta. E, como sempre, as previsões aqui, os países mais pobres, né, são os que mais vão sofrer as consequências dessas alterações climáticas. Então, a McSweeney's Quarterly convidou autores, né, de diversas nacionalidades a escreverem contos imaginando o mundo em 2040, sob o impacto do relatório da ONU, né? Então, a gente tem aí 10 histórias, né? Vocês podem ver aí pela capa, né, que são cenários, né, né, você tem erupções, mudanças de calor, inundações, né, furacões, enfim, todas essas alterações, consequências de alterações climáticas que podemos ter no planeta e levando, né, as condições de vida a níveis extremos, ou mesmo deixando o planeta inabitável, né? Então, é interessante que a coletânea, os contos são, o espaço-tempo deles, né, está no mundo inteiro. Então, a gente tem contos que se passam ali, né, 3 ali no hemisfério norte, né, um na Islândia, um em algum lugar que não é muito bem identificado na África, na Austrália, Singapura, na Índia,
na Croácia, Istambul, né? Então, justamente para ter essa dimensão de que a mudança climática, ela afeta um planeta como um todo, né? Não é problema de um país ou de determinadas regiões, né? Então, rapidamente aqui, né, eu vou fazer uma rápida, né, um resumo de como que os contos, os 10 contos abordam né, como que os autores imaginaram o mundo em 2040, né? Então, todos eles estão em 2040, né? Quer dizer, com exceção do terceiro aqui, o The Night Drinker, que inicia em 2045 com a descoberta desse manuscrito, né, de alguém que está relatando como foram as coisas. Então, o primeiro, né, o The Rememberers, então, é em Singapura, né, e é uma Singapura inundada por causa da mudança climática. Então, os personagens, eles moram em prédios que estão abaixo da terra, né, ao invés de ser aqueles arranha-céus que vão para cima, está embaixo, porque em cima está tudo inundada, né. Então, tem um governo, o governo é autoritário, né, as pessoas têm uma liberdade vigiada. É um pano de fundo, né, nesse primeiro conto, a história, né, por cima, é a protagonista levando a mãe, tratando de Alzheimer, mas enquanto elas fazem essa peregrinação vindo para a superfície, aí a gente percebe como que estão as condições fora e como que eles são cerceados, né? Então, essa ideia, os mundos distópicos, eles, né, não é regra, mas geralmente eles têm algum tipo de cerceamento, algum tipo de autoritarismo por parte de quem está ainda no poder, né? O segundo conto, né, Drones Above the Coral Sand, é na Austrália, né, em Queensland. Também o que se passa, você percebe aí que você tem inundações, né? O foco é na morte dos corais, da grande barreira de corais, o branqueamento delas, e o protagonista fala em ondas de calor. O protagonista é um ativista ambiental, e eles são perseguidos porque ele fotografa, né, né, o branqueamento dos corais, né, o lixo, né, as condições degradadas da costa da Austrália, e ele é perseguido pelo departamento de ambiente, né, é tipo uma polícia que persegue esses ativistas justamente para eles não mostrarem como que as condições estão ruins, né. O The Night Drinker, ele se passa na cidade do México, né, é o mais catastrófico de todos, né, em termos de relatar o que está acontecendo. Então, você tem seca, inundação, né, tem desastres naturais, como a erupção dos 2 vulcões ali que ficam perto da cidade do México, ondas de calor, hordas de refugiados, inclusive os americanos, né, o narrador acha até irônico que agora está sendo o contrário, né, como o meio oeste americano está totalmente destruído, né, em função da mudança climática, eles estão indo ali para os planaltos do México, né, e você tem um estado ali de anomia social, né, em face das catástrofes climáticas, as pessoas buscam apoio na religião pré-colombiana, né, é interessante porque aí eles vão pegar um deus ali pré-colombiano, que exige sacrifícios de sangue, né, para poder tentar, né, lidar com a situação, né. 13 minutos. Ok, opa, então, ou seja, os demais contos, né, todos vão lidar de alguma forma com algum tipo de catástrofe climática, né, então não vai dar tempo, né, gente, falar todos dos 10, né, mas o que a gente nota, então, o que é comum em muitos deles é a questão dos refugiados climáticos, né? Então, essa ideia de que as alterações climáticas, elas vão trazer uma horda aí de refugiados, de deslocamentos, e o mundo vai ter que lidar com isso, né? Então, por exemplo, o outro ponto aqui, o The Good Plan, né? Ele lida especificamente com
com os refugiados africanos, tá? Eu vou só mostrar aqui rapidamente, então, né? Então, por exemplo, o The Night Drinker, né? É a erupção dos dois vulcões ali perto da cidade do México, né? E o conto já começa falando, né? Das secas, né? Ondas de calor. É o conto mais específico em descrever essa distopia climática. Os outros são mais sutis, né? E o The Good Plan, né, do Michael Wake, também, todos os contos têm uma ilustração, então são essas travessias, né, do continente africano para o continente europeu, né, eles colocam um muro, tem esse símbolo e essa metáfora do muro separando, né, os refugiados das pessoas, né, do hemisfério norte, né, Europa, né, Estados Unidos, e como que essas relações são discutidas. Então, são mundos aí bem distópicos, né? Bom, só para terminar, eu termino essa discussão, porque se fala muito do papel da ficção climática em conscientizar, por exemplo, os leitores. E isso é bastante discutido, né? Quer dizer, você lê sobre catástrofes climáticas, mundos distópicos, isso é suficiente para você ter uma tomada de consciência, para ter uma mudança de hábitos, e isso é bem debatido aí entre entre o pessoal da ecocrítica, porque uns acham que não, que isso não é suficiente, né? Só de você ler distopias climáticas não necessariamente te leva a algum tipo de ação ou de tomada de consciência. Isso exige um leitor que já seja conscientizado sobre a mudança climática, né, e para poder ter algum tipo de resposta em termos práticos, né, de ação no mundo. Mas o que se tem discutido em termos da mudança climática é isso. Por exemplo, os autores, os editores da revista acham que sim, que esse tipo de ficção pode trazer alguma mudança em termos de conscientização das pessoas. Mas um outro grupo já de ecocríticos já acham que só isso não é suficiente, né? A gente tem que saber mais sobre a mudança climática e seus efeitos de outro jeito. Mas, enfim, o fato é que as ecodistopias, né, a ficção climática focada, né, nos efeitos das alterações climáticas, elas são, né, predominantemente distópicas, então apresentam muitos mundos devastados, degradados, e né, geralmente com governos autoritários, né, e, né, de acordo, né, com a coletânea, né, estamos próximos de chegar a esse ponto aí, né, essa ideia de que 2040, né, são 18 anos, então como estará o mundo aí em face, né, das alterações climáticas e do que estamos fazendo para tentar mitigá-las ou não, né, e pelo que a gente está vendo, pouco tem sido feito, né, a gente, aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê que não temos nenhum plano, né? Então, tudo depende de políticas, de governos, e o momento não está bom para né, poder se tratar dessas questões que a gente vê aí no plano político, né? Mas então, gente, né, esse né, são as minhas referências, né? Depois, quem quiser né, ter contato para a gente poder conversar mais aí a respeito, ou debater aqui, ok? Obrigada aí pela atenção de vocês. Obrigada, eu acho que até eu ultrapassei o tempo, desculpem aí. Obrigada por uma pesquisa tão importante, né? Achei interessantíssimo aí o que você pesquisa, e é dolorido demais de ver isso, né? Nossa Senhora. Então, agora nós vamos chamar a Mariana. Deixa eu só localizar aqui o título, Mariana, só um instantinho. Mariana Aparecida Venâncio, do mundo ficcional ao real. Os conflitos na Palestina e a interpretação bíblica. Mariana, muito bem-vinda.
Olá, bom dia, obrigada pelas boas-vindas. Eu vou espelhar minha tela aqui para começar a apresentação. Isso, acho que todo mundo vê agora, né? Então, mais uma vez, bom dia. Eu quero, de início, pedir desculpas, porque eu não consegui acompanhar as outras sessões de comunicação, que, infelizmente, nesse formato online, o trabalho da gente, as outras atividades acabam engolindo o nosso tempo, né? Mas eu apresento hoje esse trabalho intitulado Do Mundo Ficcional ao Real, os conflitos na Palestina e a interpretação bíblica, que é, na verdade, fruto de uma disciplina que eu cursei no semestre passado, duas disciplinas, uma delas que falava sobre a interface entre literatura e geografia, e outra que abordava as questões pós-coloniais, que tinha uma abordagem mais pela via dos estudos culturais. Então, produzi esse trabalho como uma combinação mesmo das discussões das duas disciplinas. Eu sou doutorando em estudos literários pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e a minha pesquisa ela está relacionada à Bíblia como literatura. Então, a minha formação na graduação não é em letras, é em teologia, mas na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, eu decidi me concentrar na área dos estudos literários, exatamente para fazer esse diálogo entre a Bíblia e a literatura, que é uma tendência atual dos estudos bíblicos, mas um campo ainda muito recente, não tão claro, principalmente dentro da literatura, né? Então, esse trabalho parte desse referencial teórico da Bíblia como literatura, e aí, ao longo da apresentação, acredito que isso fique um pouco mais claro. Eu trouxe aqui alguns mapas, né, que é fácil de localizar no Google mesmo, numa busca rápida, assim, sobre a situação do território da Palestina, e aí acredito que isso ilustre um pouco, bem superficialmente, na verdade, os conflitos que se localizam nesse território, mas que são muito mais complexos do que uma simples briga entre duas nações, né? Então, na primeira parte do artigo, eu faço esse apanhado histórico mesmo e geopolítico sobre a situação dos conflitos na Palestina, especialmente a partir da segunda metade do século XX. Não é o objetivo aqui da comunicação fazer esse detalhamento histórico e geopolítico, né? Eu trouxe apenas o mapa para que a gente possa partir dessa premissa de que os conflitos na Palestina são muito mais complexos do que a visão que o Ocidente tem sobre esses conflitos, né? Então, nós temos uma visão já muito condicionada, o que serve aos interesses do conflito, né? Então, assim, quanto menos consciência o Ocidente tem sobre as razões dos conflitos que se desenvolvem na Palestina, mais o Estado de Israel é beneficiado com isso, né? Tanto do ponto de vista da campanha ideológica, quanto do ponto de vista econômico mesmo. Então, muito do que se faz no Ocidente financia mesmo essa luta armada, essa guerra, de uma forma que as pessoas, de modo geral, não têm consciência, né? Então, assim, às vezes, pequenas atitudes que nós temos aqui estão contribuindo para o conflito lá de uma forma que nós não gostaríamos de contribuir. Então, acho que isso é uma premissa interessante para esse trabalho, uma justificativa interessante, né? Para que a gente possa justificar essa necessidade de se ter uma clareza e uma consciência cada vez maior sobre o que significam esses conflitos, por que eles se desenvolvem, de onde eles vêm, embora isso não seja tão fácil, não seja um projeto tão fácil de se levar adiante, né? Mas aí no artigo, que depois todos poderão ter acesso, tem um pouco esse detalhamento de como os conflitos na Palestina se desenvolveram.
O que é central aqui para a gente começar a discussão entre a Bíblia e a literatura, que é o objeto mesmo dessa comunicação? É perceber, né, que embora os conflitos pela posse do território na Palestina envolvam hoje fatores que excedem o campo religioso, é com base nele que ainda se constrói uma narrativa para justificar tais conflitos. Então, assim, o conflito na Palestina hoje é muito mais complexo, mas ele parte de uma justificativa religiosa que, por sua vez, parte de uma leitura, de uma interpretação, ou talvez de uma não interpretação do texto bíblico. Então, essa narrativa religiosa é feita a partir de uma leitura fundamentalista que nega a interpretação de algumas narrativas do Antigo Testamento, especialmente as pertencentes ao livro de Josué. Então, aqui é importante entender também que a interpretação e a leitura bíblica, elas são um campo dentro da narrativa religiosa, né? O campo religioso, ele é mais abrangente do que aquilo que está na Bíblia e que se relaciona com a leitura dela, que é algo que o Ocidente também confunde, né? No meu cotidiano, eu sempre tenho que lidar com esse problema, que todas as vezes que eu digo que eu estudo a Bíblia como literatura, as pessoas já relacionam todo e qualquer discurso religioso, e não é assim, né? Existem discursos e afirmações religiosas que não se fundamentam sobre a Bíblia, então o campo do estudo bíblico é um campo restrito dentro do discurso religioso e que pode fazer essa interdisciplinaridade, né, com a literatura. E aí, uma outra justificativa para a produção desse texto também é que, no âmbito religioso católico, o mês de setembro é dedicado à divulgação da Bíblia, ao estudo e celebrações relacionadas à Bíblia. Então, setembro é geralmente chamado mês da Bíblia. E nesse ano de 2022, setembro vai ser dedicado ao livro de Josué, que é um livro cujas narrativas fundamentam esse discurso que está por detrás dos conflitos que se desenvolvem na Palestina. Então, como eu lido no meu trabalho diretamente com a organização desse mês da Bíblia, desse mês de setembro, para mim foi importante trabalhar essa temática. Mas então, para desenvolver a ideia do artigo, eu parto de algumas perguntas, né? Primeira delas, há uma identidade nacional para o judaísmo? E aqui a gente pensa especialmente a partir do Stuart Hall, né? Que vai discutir essa questão da existência de uma identidade, da existência ou da não existência, né? Quais são os limites para isso, de uma identidade nacional na contemporaneidade. Nós que vivemos num mundo globalizado, em que talvez não seja mais possível a definição de uma identidade nacional para alguns grupos. Aqui no caso do judaísmo, essa discussão da identidade nacional ela é ainda mais própria, porque o judaísmo é a única nação que é fundamentada sobre uma tradição religiosa, né? Então, para ser judeu, é necessário ter nascido numa família judaica. Então, esses laços de consanguinidade estão relacionados diretamente à religião. E aí, por conseguinte, as narrativas mais fundamentais do Antigo Testamento, especialmente as primeiras, do livro do Gênesis, do Êxodo, até as primeiras narrativas históricas, que aí incluem também Josué, essas narrativas fazem parte disso que pode ser compreendido como uma identidade nacional para Israel. Propriamente, particularmente falando aqui de Israel, né? Outra pergunta é como construir uma autocompreensão enquanto nação a partir de mitos fundadores. Então, não é só a nação de Israel que tem mitos fundadores, que são os mitos da Bíblia, no caso, mas também outras nações tiveram seus mitos fundadores e construíram a sua autocompreensão a partir de tais mitos. Acontece que essa construção de uma autocompreensão, de uma identidade nacional, ela precisa ser mediada pela interpretação, e ela é condicionada pela interpretação que se faz sobre tais mitos. Então, aqui o grande problema da autocompreensão do Estado de Israel, talvez hoje,
seja a falta de interpretação e a tentativa de transposição das narrativas fundadoras para o contexto atual, contemporâneo. Então, era necessário que tivesse a mediação de algum tipo de interpretação para que esses mitos fundadores fizessem sentido hoje e pudessem orientar algum tipo de autocompreensão, de construção de identidade e até mesmo de conduta. Muitos dos problemas vêm quando não existe essa mediação da interpretação, que gera o que a gente chama de leitura fundamentalista do texto bíblico, que é essa tentativa de simplesmente transpor um texto que foi escrito num momento histórico para a atualidade. E aí, aqui nós estamos falando sobre o caso do Estado de Israel, dos conflitos que essa leitura fundamentalista gera, mas não queremos dizer que é só nesse caso que a leitura fundamentalista existe. No caso brasileiro, por exemplo, nós lidamos muito recentemente com os problemas de uma leitura fundamentalista do texto bíblico que traz para o presente algumas lógicas morais que o texto registra e que funcionavam quando o texto foi escrito. Então, quando não há essa mediação da interpretação, que vai mostrar que certas lógicas funcionavam lá e já não funcionam agora mais, nós temos a leitura fundamentalista que pode gerar vários problemas. Então, aqui o trabalho versa especialmente sobre essa leitura fundamentalista, mas não sugerindo que ela seja a única. Aí é necessário perguntar, então, como o mundo real foi representado na literatura bíblica naquela época, e aqui eu discuto os conceitos de história, verdade, ficção, que são conceitos muito complicados quando a gente trata do texto bíblico, principalmente pela leitura religiosa que se fez ao longo do tempo. Então, porque se afirmou sempre, do ponto de vista religioso, que a Bíblia transmitia uma verdade sagrada, que não podia ser contestada, todos os artifícios da ficção e da criatividade na construção dessas narrativas foram por muito tempo ignorados. Então, essa dificuldade de compreensão de como o mundo real foi representado e não reproduzido na literatura bíblica, essa dificuldade de compreensão que está por detrás de muitas leituras equivocadas que hoje se faz. E aí identificamos talvez aquele que seja o maior problema que motiva, né, essa pesquisa e que ao redor do qual vai girar toda a discussão do texto. Resumir aqui, né, essa ideia. O real na literatura bíblica, especialmente no livro de Josué, então, é representado de forma a atender às necessidades históricas do seu contexto de redação, a saber, o século VI a.C. Meu tempo está quase acabando, mas vai dar tempo. O livro de Josué, então, é produzido no tempo do exílio na Babilônia. Então, o povo, de maneira geral, os homens em idade de trabalho, estavam exilados, mas estavam se estabelecendo na terra do exílio, formando as suas famílias e já não desejavam mais o retorno à terra prometida. Então, quando o livro de Josué é escrito, ele é escrito com vistas a animar um desejo de retorno. Então, ele tem esse objetivo de demonstrar que a terra é posse dos israelitas, que a terra é dádiva divina, por isso ela precisa ser desejada, e todos devem estar dispostos a lutar e a dar a vida por ela, porque essa é a vontade de Deus. Então, o livro de Josué, escrito no século VI a.C., fala sobre um momento histórico muito anterior, em que outro povo lutou por aquela terra. Então, se os nossos antepassados lutaram por esta terra que nós podemos hoje recuperar, nós não podemos deixá-la de lado, devemos desejar o retorno. Então, é um pouco esse o objetivo do livro de Josué, que serviu muito aos propósitos daquela época, que era esse propósito de desejar o fim do exílio e desejar o retorno para a Terra Prometida, mas que precisa ser entendido em um outro lugar na atualidade, né? Mariana, 13 minutos. Então, oi? Foram 13 minutos. Certo, obrigada.
Os problemas surgem, então, quando isso não é levado em conta, né? Esse lugar do texto, quando foi escrito, em seu contexto, e essa transposição, a forma como a transposição pode ser feita para a atualidade. Então, os problemas surgem quando isso não é levado em conta e a recepção contemporânea deseja transpor para o real de hoje um mundo ficcional criado no passado. Então, aqui eu trago esse conceito dos mundos possíveis e dos mundos ficcionais, para dizer que na época em que Josué foi escrito, a criação de um mundo ficcional em que os israelitas eram os donos mesmo da terra, né? Essa lógica funcionava nesse mundo ficcional, funcionou para produzir esse desejo de retorno e, de fato, promoveu o retorno. Talvez não com a luta armada, com a guerra e com toda a violência que o texto registra. Hoje, se não se tem mais essa consciência de que o que está no texto é um mundo ficcional, um mundo possível, que não necessariamente corresponde ao mundo real, mas é uma representação dele, se não se tem essa consciência, a leitura fundamentalista vai promover toda a guerra sangrenta que hoje a gente vê, né? A justificativa do Estado de Israel é exatamente essa. Nós somos donos da terra por direito divino e precisamos ser os donos exclusivos dessa terra. Então, não basta para o Estado de Israel ocupar e viver naquela terra, mas interessa a eles ocupar e viver naquela terra sem nenhum estrangeiro. E aí é que está a razão de todos os conflitos, né? Porque para eles a luta armada ela é uma forma de concretizar mais rápido isso que é o ideal, né? Então, eles não querem uma conquista pacífica, eles preferem uma conquista sangrenta, porque quanto mais palestinos morrerem, melhor, né? Porque eles ocuparam a terra exclusivamente como como parece ser o ideal. E aí eu coloquei aqui meu referencial teórico, não completo, mas separado por 3 áreas, o principal referencial, para pensar primeiro essa questão palestina. Coloquei aqui um texto que é da teologia bíblica, História de Israel, para pensar um pouco como que essa narrativa funcionava nas origens, o contexto de escrita, de redação. E aí depois coloquei o Stuart Hall, pensando a diáspora, exatamente para essa questão da identidade nacional, essa discussão, né? Thomas Homer também, para pensar a origem desses textos bíblicos, como que eles funcionaram, especialmente na sua época de redação, e o Eduardo Said, que trabalha a questão da Palestina, e que é talvez o principal autor para se compreender e trabalhar essa questão histórica dos conflitos na Palestina e de como ela chegou ao cenário atual. No campo da Bíblia como literatura, citei aqui os 2 principais que eu recupero no artigo, que é o Robert Alter, A Arte da Narrativa Bíblica. Ele é a principal referência mesmo para a Bíblia como literatura, embora eu nem o considere o mais profundo ou o mais completo, mas ele é a principal referência, quem difundiu essa ideia da Bíblia como literatura mesmo, então é o texto que todo mundo cita. E o Harold Bloom com o livro de Jota, porque ele fala especialmente sobre essas narrativas que foram produzidas no exílio, né? Depois, para a questão da representação da realidade, que a gente chama de mimesis, e da interpretação dos mundos ficcionais, eu cito aqui o Compagnon, com o Demônio da Teoria, o 3º capítulo, se não me engano, que fala da mimesis, e Humberto Eco, com Os Limites da Interpretação e 6 Passeios pelos Bosques da Ficção, que trazem algumas intuições sobre os mundos ficcionais e a sua interpretação. Então, era basicamente isso, né, minha comunicação. É claro que no tempo de 15 minutos a gente não consegue detalhar como seria o ideal, mas o principal do artigo está aqui. E aí, depois, se alguém tiver alguma pergunta também, alguma questão, estou à disposição para responder. Obrigada. Mariana, muito didática a apresentação. Muito obrigada. Leia, a Iolene não chegou, né? Não, não chegou. Então, vamos à sua apresentação, né?
A Tamira vai marcar o tempo e vai me avisar aqui quando tiver com 13 minutos. Tá bem, obrigada, Tamira. A possível e a impossível maternidade de Claire no universo utópico-distópico de O Filho. O Filho, Son no inglês, é integrante da quadrilogia literária Doador de Memórias, The Giver, e o 4º volume dessa série, objeto de estudo da minha pesquisa de doutorado em estudos literários na Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação da professora Marisa Martins Gama Calil. No livro, a autora norte-americana Lois Lowry, por meio de um narrador onisciente, apresenta-nos a particularidade e a exceção da vida de uma mãe biológica, Claire, à procura de seu filho e da conquista do seu amor. No universo utópico-distópico, em que os produtos, bebês, são apartados dos corpos recipientes ao nascer e na faixa etária de 1 ano são entregues a unidades familiares após serem batizados com nomes próprios, para ali serem educados até estarem preparados a assumir suas atribuições comunitárias por volta dos 12 anos, todas decididas por um governo centralizado exercido pelo Comitê dos Anciãos. Vistas como recipientes e servindo a sociedade em 3 possíveis gestações, as meninas mulheres que ocupam a função social de mãe biológica a partir da cerimônia de 12, ou seja, quando ingressam na vida adulta, fazem parte do processo de controle populacional pensado pelo Comitê dos Anciãos, numa gestão biopolítica da pequena população, e não se prevê nenhum tipo de envolvimento entre o corpo recipiente e o produto, muito menos envolvimento emocional. Nesse mundo ficcional, existe o que Michel Foucault denominou, abre aspas, de uma série de intervenções e controles reguladores. As disciplinas do corpo e as regulações da população constituem os 2 polos em torno dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida, fecha aspas, o biopoder, que foi colocado no lugar do poder sobre a morte. Então, abre aspas, pode-se dizer que o velho direito de causar a morte ou deixar viver foi substituído por um poder de causar a vida ou devolver a morte. Fecho aspas. O Filho é narrado em 3 momentos distintos e tais sequências narrativas estão ambientadas em 3 vilarejos socioculturalmente diferentes e suas respectivas comunidades, interligados por florestas e rios no mesmo mapa geográfico. A primeira parte, pela caracterização detalhada feita pelo narrador, se passa no mesmo macroespaço e tempo dos acontecimentos de O Doador de Memórias, volume 1 da série. Contudo, o foco narrativo recai sobre o drama dessa outra personagem, Claire, até então desconhecida de nós leitores, e sobre outros microespaços, oferecendo nova perspectiva para os fatos. Claire tem um primeiro parto fora dos padrões de normalidade. Fica com uma cicatriz decorrente da cesariana e o seu produto, o único que ela gerou, não se encaixava dentro do esperado. Da residência das mães biológicas, de onde a princípio sairia só depois de 3 anos, é enviada imediatamente a morar e a trabalhar no viveiro de peixes como operária, ocupando um lugar de invisibilidade social. Nesse espaço, por um provável descuido do seu supervisor, não recebe medicação diária, como os demais trabalhadores e adultos da comunidade. E isso a leva a desenvolver sentimentos por seu bebê, que receberá ou não o nome de Gabriel, procurando-o com frequência no centro de criação. Nas várias tentativas de Claire estar junto do bebê, começa a compreender um tipo de relação entre mãe e filho, e na segunda parte, nos deparamos com ela sendo resgatada das águas às margens de uma pequena vila. Não se lembra de nada e recupera memórias e lembranças na medida em que vê uma amiga experienciando situação semelhante à que viveu no passado, o que a mobiliza novamente a lutar em prol do seu ideal, negociando a juventude e a vida. Na última parte, em decorrência do pacto com o negociador, personagem sombrio que negocia as almas em troca dos desejos mais variados, já está bem velha e morando bastante próxima do alvo de seu afeto,
no vilarejo também retratado em Um Mensageiro, volume 3 da série. Será que ela alcança quem e aquilo que tanto procura? Isto é, o então rapaz Gabriel e a conquista do amor de seu filho? Na utopia e distopia de Laurie, que representa, abre aspas, uma comunidade aparentemente perfeita e regrada pelos princípios da simetria e da igualdade, uma sociedade extremamente controlada, na qual não existe dor, tristeza, guerra e tantos outros elementos indesejáveis, fecha aspas. Como destaca Juliana Cerqueira na análise do volume 1, a vida é muito latente, enquanto a morte é uma sombra e uma penalidade. A morte, abre aspas, é o limite do poder, o momento que lhe escapa. Ela se torna o ponto mais secreto da existência, o mais privado, fecho aspas, conforme Foucault. Nesse contexto, de 0 aos 12 anos, as vidas das crianças são determinadas pelas cerimônias de dezembro, em que seus direitos e deveres sociais vão se modificando. Cerqueira salienta, abre aspas, que a cerimônia anual marca o período de transição do lugar e das regras de cada um na sociedade, provando que o poder distópico controla rigorosamente as fases de amadurecimento e o papel de cada um, fecho aspas, sendo os rituais, os ritos, as cerimônias, as instituições, uma condição de existência da vida, e não obstáculos à sua manifestação e seu crescimento. Os bebês, numa quantidade fixa anual de 50, são produzidos por métodos de laboratório e os embriões são implantados nas mães biológicas, para que se tenha a produção de crianças novas, os produtos, em níveis desejados de perfeição e cidadãos com grau satisfatório de felicidade. Essa função social é imprescindível ao funcionamento do dispositivo de sexualidade, ao controle populacional previsto, mas de pouco prestígio na comunidade. As meninas mulheres designadas para essa função, aos 12 anos, começam uma preparação corporal para se tornarem recipientes e toda uma atenção voltada para o corpo saudável. Alimentação adequada e meticulosa, vitaminas especiais, cursos de nutrição e saúde, ao contrário dos conteúdos escolares costumeiros. Língua e comunicações, ciência e tecnologia, procedimentos civis e governo. São deixadas de lado por alguns instrutores. Mais exercícios ao ar livre e menos atividades intelectuais. Após essa preparação, são examinadas e testadas. Estando aptas, deixam a residência dos pais que as criaram e se mudam para residências das mães biológicas, contígua à unidade de partos, mais especificamente para um pequeno quarto. Transcorridas várias semanas, passam por uma inseminação rápida e indolor. Uma semana depois são avaliadas e, se confirmada a implantação do embrião, julgadas recipientes certificadas. Todo esse processo se dá sem que os corpos recipientes tenham clareza dele, e após 9 meses de barrigas progressivamente inchadas, os 50 produtos, com raras variações nesse número, vêm ao mundo através de um desconforto, um parto normal. Os partos acontecem no espaço asséptico, reservado, e esses corpos têm os olhos vendados durante o procedimento, por meio do qual são descertificados. Em casos excepcionais de ocorrências mal apreciadas, realiza-se uma cirurgia, a cesariana, porque essa macula o corpo recipiente com defeito, deixando nele uma cicatriz e relegando-o a uma espécie de lugar de descarte, de maior anonimato, porque daí por diante se transforma num corpo improdutivo para a procriação. E foi justamente o que se deu com Claire, tornando-se uma operária antes do tempo e invisível aos olhos de muitos. Se no primeiro ano os bebês se tornarem efetivamente perfeitos, isto é, atingirem o que a comunidade espera deles, crescimento e peso adequados e sono tranquilo, estarão aptos a serem nomeados e a integrar a vida em sociedade na cerimônia de senão serão dispensados, o que é raro de ocorrer e atesta a deficiência dos métodos científicos adotados, pois, abre aspas, ao identificar cientificamente as anomalias,
as tecnologias do biopoder estão na posição perfeita para supervisioná-las e administrá-las, fecho aspas, como assinalam Hubert Dreyfus e Paul Rabinoff. O corpo deles é mais que um corpo biológico, é um corpo político. E esse corpo, segundo Foucault, é o conjunto dos elementos materiais e das técnicas que servem de armas, de reforço, de vias de comunicação, de pontos de apoio para as relações de poder e de saber, que investem os corpos humanos e os submetem, fazendo deles objetos de saber. O que leva, fecho aspas, o que leva os criadores e a equipe do centro de criação à alimentação regular dos produtos, bem como a submissão deles às brincadeiras e aos exercícios previstos, para se desenvolverem de modo saudável, regra a que fugiu o bebê que seria chamado de Gabriel. Esses corpos, posteriormente, se tornam forças produtivas e corpos dóceis, nos espaços funcionais, onde grande parte do tempo, a maioria das pessoas se dedicam às atividades comunitárias muito bem definidas. Ambos apresentam falhas em seu funcionamento. Claire é invisibilizada e o bebê se torna vítima da prática social da dispensa para alhures. Sem a medicação diária, que adormece os sentidos e os sentimentos, assim como as possibilidades de reflexão, a protagonista vai adquirindo a consciência e uma percepção diferente relativa a seu meio social. Propõe-se a lutar, ainda que à custa de sua juventude e por intermédio de um pacto diabólico, por aquele que lhe fora retirado no ato do nascimento e pelo desenvolvimento de afeições concretas. Assim como leitores, observamos essa personagem escapar dos níveis de vigilância minuciosos que operam no vilarejo cinzento, o que comprova as resistências na rede de saber-poder. Portanto, a trajetória da protagonista é a de uma mãe em construção, contrariando o mito do amor materno, que pressupõe que a maternidade é algo inato e não construído, conquistado, por meio de uma relação de convivência entre mãe e filho, conforme ênfase de Elizabeth Badinter. Nesse sentido, a autora afirma que o amor materno é, abro aspas, adquirido ao longo dos dias passados ao lado do filho, e por ocasião dos cuidados que lhe dispensamos. Todos sabem que o amor não se exprime a todo momento, e que pode perdurar em estado latente. Mas não se cuida dele. Mas, se não se cuida dele, ele pode se debilitar ao ponto de desaparecer. Se faltarem oportunidades para se exprimir o próprio amor, se as manifestações do interesse que se tem por outrem são demasiado raras, então se corre o grande risco de vê-lo morrer. Fecho aspas. No caso de Claire, aliás, quando o filho estava em seu ventre, não lhe nutria amor, porque essa é uma palavra desconhecida na sociedade. Ao encontrar brechas para acompanhá-lo no centro de criação, algo curioso foi se manifestando dentro dela, a ponto de não parar de pensar nele. Ao saber que foi levado para longe da comunidade por Jonas, o recebedor de memória, aprendiz e desertor de sua missão, partiu em busca do seu bebê num barco que transportava peixes, mesmo sem ter noção do paradeiro deles. Desmemoriada, mas convivendo com a nova amiga com o filho no colo, no vilarejo onde foi resgatada das águas, sentimentos novos aparecem e ela continua em busca do próprio filho, do despertar do amor e de ele conhecer a mãe biológica, direito que é negado a todos. Em sua trajetória, são evidenciados os traços distópicos, um aparente mundo utópico, em que percebemos as tênues e moventes fronteiras entre a utopia e a distopia, já que dependem da perspectiva que se olha. Utopia ou distopia para quem? Como tem sido destacado nesse simpósio da Bralic 2022, a distopia de muitos promove a utopia de poucos. E no caso da obra literária em foco,
sobretudo o recebedor de memória, as mães biológicas e os operários patrocinam essa realidade utópica. Eles não podem se misturar com a sociedade. São quase invisíveis, estão às margens, são sua fratura exposta e encoberta. Eles são os Leia, 15 escravos, minutos. eles são os escravos dessa utopia, algumas das máculas que a transformam numa distopia. Muito obrigada, e não teve como eu não me emocionar, porque em toda a minha trajetória acadêmica, né, com crianças, eu tenho 2 filhos aí, bebês no colo, interrupções e uma luta só para estar aqui no doutorado, eu estou muito emocionada. Obrigada. Obrigada, Leia. A Leia é assim, é pura emoção, uma maturidade na escrita, e essa emoção, essa sensibilidade, ela ajuda muito na escrita dela. E a Leia é pura emoção, é isso, né? O drama da Claire é muito comovente, né, nessa sociedade distópica. Utópica, distópica. Bom, vamos ao debate? Bom, eu não vou falar nada para a Leia, eu quero que vocês falem, né? Porque a pesquisa da Leia, a gente convive com ela desde que ela entrou para o doutorado, né? Então, eu gostaria muito de escutar vocês, né? E eu queria que depois a Leia falasse mais um pouquinho, viu, Leia, sobre a questão da dispensa, esse eufemismo usado no doador de memórias, é um eufemismo no lugar da morte. Eu queria que a Leia falasse um pouquinho sobre isso depois. Deusi, eu conheço esse estudo da ecocrítica, sua apresentação foi muito, muito, muito boa, excelente, né? E eu conheço um pouco dessa área da ecocrítica pelo professor Carlos André Pinheiro, não sei se você conhece ele, da UFPI, é meu amigo, colega do grupo de pesquisa Topos do Espaço, tá? Ele vem apresentando no Topos pesquisas muito pertinentes nesse campo da ecocrítica, tá? Eu achei muito interessante essa coletânea, e fiquei assim com vontade de saber como é que a gente faz para conseguir acesso a ela, tá? Essa coletânea que você nos apresentou. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa coletânea, tá? Mariana, o que eu ia falar para você, eu vi que já foi colocado aqui no chat, que é a indicação do Fry, do estudo dele sobre Bíblia e literatura, né? Seu estudo é muito rico, muito necessário, né? Acho que os 3 estudos eles tocam em questões muito fortes da nossa atualidade, tanto da Mariana, que resgata a interpretação da Bíblia para ler, né, esse nosso mundo, a Deusi, que trata dessas ecodistopias climáticas. Sabemos que a gente passa por um período gravíssimo, né? E que, como a Deusi falou, caso a gente não faça muita coisa, a Terra não tem futuro, né? E a literatura e as outras artes vêm mostrando isso, né? E a Leia, que trata dessa série, né, o Doador de Memórias, que é uma série que toca em muitas questões fortes da nossa atualidade, né? Eu queria escutar vocês um pouquinho mais e queria abrir para caso Sabrina, Patrícia, Pedro, Liciane, Tamira, Cássio, Paulo queiram falar alguma coisa, tá? A Leia levantou a mão. Marisa, igual você falou, né, uma série que toca em vários pontos, e
é tão curioso, redigindo o texto da tese, né, para a qualificação, foram emergindo tantas coisas, assim, sabe, que da materialidade do texto, assim, é muito forte essa série, né, ela trabalha com questões demais. E eu não sei se alguém conhece a série, ela é intitulada por um volume chamado O Doador de Memórias, né, no inglês The Giver, o primeiro volume, e depois vieram A Escolhida, O Mensageiro e O Filho. O Filho, a gente ainda não tem ele traduzido no Brasil. A tradução mais perto que chegaria para nós seria ali em Portugal, mas eu ainda não consegui adquirir esse livro. Eu tenho só os outros 3 traduzidos para o português pela editora Arqueira. E no volume 1, que é o Doador de Memórias, e que corresponde à primeira parte desse livro Filho, que ele se passa em 3 momentos, né, como eu disse, a primeira parte do Filho é o mesmo espaço da série 1, do Doador de Memórias, e a terceira parte se passa no mesmo vilarejo do Mensageiro. Então, a gente reencontra os personagens, né, nesse lugar, e a Claire é esse elo em relação às histórias. A prática da dispensa é uma prática social adotada para pessoas que cometem algum fracasso sério, para bebês que nascem e não se enquadram dentro do padrão social que é esperado, no caso desse bebê que a gente destaca, que é o que viria a receber o nome de Gabriel, e também no caso dos idosos. Para a comunidade, né, retratada na primeira parte do Filho e também no Doador de Memórias, a sociedade não conhece a palavra morte. É uma sociedade que, a princípio, a gente acha que ela nem não tem memória. Mas quando a gente vai olhar assim com mais cuidado, a gente nota que é uma sociedade com memórias restritas à geração daquelas pessoas que estão ali, né, em cada geração, e aquelas memórias que são compartilhadas nas relações diárias. Passando disso, é uma sociedade que a gente pode dizer que é sem memória, porque a memória coletiva antiga, né, aqui tem memórias de guerra, de morte, uma série de fatores, além de muitas coisas boas que caracterizam as sociedades, foi tirada dessa comunidade e tem um guardião, que é um ancião, o recebedor de memórias, que é como se ele fosse uma caixa de Pandora, né? Até o Ricardo ontem falando, algumas pessoas comentando, ele é como se fosse esse guardião das memórias boas, das memórias ruins em relação à comunidade. Então, só esse ancião que sabe que a palavra morte existe. E aí, essa prática de dispensa, todo mundo na sociedade fala dela assim abertamente, tudo, mas ela não pode ser usada, por exemplo, uma criança chegar e brincar com a outra assim, você vai ser dispensado, né? Não pode, porque é uma comunidade em que a precisão de linguagem, como em outras distopias, ela é muito regrada e regulada. Tem rituais diários onde as pessoas de manhã têm que contar o que sonharam e de noite têm que contar o que sentiram, os acontecimentos do dia. E, inclusive, Marisa, depois eu fiquei pensando que o próprio ritual de linguagem diário, ele é um regulador da memória coletiva. Porque como ele ainda não está no texto que eu te mandei, como ele é um ritual que vai regular os sentimentos e as emoções, ele também regula o que vai ficar retido e guardado na memória, né? E aí a gente tem essa prática de dispensa, e que a gente vai lendo o texto e a gente vai levantando hipóteses, né, do que seria essa dispensa. A gente vê que ela tem vários sentidos, e o mais forte desses sentidos é o sentido, né, da morte, mas que aparece para a gente só no desfecho, né, por exemplo, do Doador de Memórias, e que a Claire, é interessante demais o 4, né, na perspectiva dos outros 3.
quando a gente eu tive acesso a esse livro, por exemplo, no volume 1, a gente acompanha a narrativa pelos olhos do Jonas. Tudo que o narrador vai trazendo é pelos os olhos desse menino que tem de 11 para 12 anos, está ansioso com a cerimônia que está para chegar de 12, porque ele não sabe qual a função social que ele vai receber. E a função que ele recebe é justamente de ser o próximo guardião de memórias. E aí, quando a gente lê o filho, na verdade, eu escutei, né, porque eu tenho um audiolivro dele, é como se a Claire olhasse do outro lado. Ela olhasse por um muro, por uma outra janela e mostra a outra versão para a gente. Aí a gente fica sabendo do Jonas por ela, né? E aí a narrativa começa justamente com ela sofrendo o parto de olhos vendados, não sabe o que acontece, e aí ela sai dali, então é tudo muito dinâmico e forte. Eu acredito que eu respondi, né, Marisa, que foi sua pergunta principal aí, que foi a dispensa. Sim. Só queria aproveitar, Leia, uma curiosidade, porque eu fiquei muito fascinado por essa distopia, e agora pesquisando rapidamente, e ela é de 93, então, de certa maneira, ela anunciava uma tendência de distopias que vieram depois, então ela é uma das primeiras distopias, ela não é tão estudada, ela não é tão conhecida, apesar da adaptação fílmica. Gostaria que você nos contasse como você chegou a essa distopia, qual foi sua trajetória de leitora para você ver toda essa riqueza de possibilidades. Pedro, eu pesquisei no meu mestrado aqui em catalão sobre o filme Narradores de Javé. É a professora Marisa, né, uma grande estudiosa desse filme, inclusive foi na minha banca, e de lá teve essa surpresa para eu vir ser orientada por ela aqui no doutorado. Quando eu estava no último ano do mestrado, em 2017, eu assisti o filme, O Doador de Memórias. E aí, quando eu assisti, eu chorei demais. Eu sou assim, você viu aí, terminei a fala, custando enxergar o que estava na página aqui, né? Aí eu chorei muito, porque faz 20 anos que eu trabalho em banco. E o espaço do banco onde eu fico, ele é todo cinza, né? Com aquele monte de divisória. E o Doador de Memórias, o filme, ele é trabalhado no preto e no branco. Porque como é uma sociedade sem essa memória coletiva antiga, o recurso da autora é trabalhar com essa ideia de uma cor única e indefinida, porque só o Jonas, que é o primeiro protagonista, que ele tem lampejos de ver, por exemplo, a cor vermelha, a cor verde, e isso depois ele vai desenvolver no treinamento dele como recebedor de memórias. E no filme, quando eu tive acesso, é uma película que foi montada no preto e branco, né? E aí, como a sociedade toma medicação diária, né, e não tem noção do que tem no passado, porque gerações precedentes fizeram opção por algo na comunidade chamado mesmice, e que vem totalmente contra com o que a Deusi apresentou aí. Por exemplo, lá não tem estabilidade climática, todo o solo é plano. Eles apagaram tudo que podia ser de diferença social, né? Aí eu tive acesso ao doador pelo filme. Eu até, na minha tese, eu faço todo esse percurso contando. Minha tese tem um prólogo, que antecede a introdução, e eu conto todo o processo de descoberta, sabe, desse objeto e toda essa forma de interação. Aí, quando eu fui montar, eu ia fazer doutorado na análise do discurso, na linguística e da UFO. Mas aí os planos mudaram e eu fiz na literatura, né, o processo seletivo e passei. E se eu te contar que eu fiz o processo seletivo sem ter o projeto do doutorado ainda escrito, porque eu não sabia o que ia acontecer. Aí, nisso, eu corri na livraria, até por acaso encontrei a professora Marisa lá, com outro amigo nosso que estava lá junto, comprei os livros, aí eu descobri que não era um livro, eram 4. Aí eu montei um projeto de pesquisa,
associando o primeiro livro da série com Fahrenheit, pensando no Montag e no Jonas. Só que aí, quando eu entrei, né, à medida que a pesquisa aconteceu, aí foi mudando. Eu iria trabalhar com os 4 livros, mas como eu só tenho o audiolivro do 4, aí conversando com a professora, a gente chegou num consenso que seria melhor para a tese analisar os 3 que eu tenho a materialidade do livro, né? Porque transcrever áudio, essas coisas, seria mais delicado. E aí é todo esse processo, essa vivência minha aí com o doador. Aí, só te contar mais uma coisa, o porquê que não tem mais filmes da série. Eu consegui descobrir essa informação, até a própria Lois, a autora, trouxe. Porque a gente tem, né, Divergentes, Jogos Vorazes, Maze Runner, né, que são distopias porque o The Giver, ele foi lançado em 93, e A Escolhida, o segundo volume, ele veio 7 anos depois. Depois o Mensageiro em 2004 e o Filho em 2012. E não seria uma série, seria só o primeiro livro. Aí, em função da aceitação do público, ela foi escrevendo. Aí eu mandei uma mensagem para ela perguntando por que o Filho, tantos anos depois, né? Aí ela falou que achou que a série ficou sem algumas respostas que ela queria trazer. E aconteceu também nesse trajeto dela perder o filho mais velho num acidente aéreo. O primeiro ela escreveu porque o pai estava perdendo as memórias, né? E esse outro depois veio por causa dessa relação aí, até desse filho que faleceu, né? E aí, o doador de memórias, ele tem muita relação com as distopias clássicas. E tem relação com essas contemporâneas, mas é menor. Então, eles acreditam que essa dinâmica, né, por isso que não vieram os outros filmes. Ok, obrigada, Leia. Mais alguém quer perguntar? Eu queria ouvir um pouquinho mais a Deusi, falando um pouco mais dessa coletânea, desses contos, esses 10 contos. Achei fantástica. Eu acho que o Cássio, ele levantou a mão aí primeiro, O né? Cássio levantou a mão. Levantou. Isso, então Sim. acho que, né, Cássio, dá a palavra para ele. Isso. Desculpa, Cássio. Nada, obrigado, professora. Obrigado pela apresentação também. Queria falar com a Mariana. Mariana, agradecer pela tua apresentação e toda essa tua temática a respeito do aspecto bíblico. Eu havia colocado lá no chat o Northrop Frye, né, como uma indicação para você também, que eu penso que você comentou que já trabalha com ele, me parece uma indicação muito oportuna para o teu trabalho. E, na verdade, te perguntar um pouquinho o que te motiva a olhar para Israel, para a Palestina, com esse olhar, e desse aspecto, da perspectiva da utopia, distopia, que nós estamos um pouco olhando para aí, né? O que te motiva a olhar dentro dessa interpretação também, de uma maneira crítica, a essa leitura bíblica que se faz acerca do tema? O meu interesse no estudo da Bíblia como literatura sempre foi principalmente Antigo Testamento, né? E aí, assim, talvez seja um dos principais exemplos hoje de literatura fundamental, de leitura fundamentalista, e das consequências catastróficas dessa leitura, né? Então, o olhar para a Palestina, para mim, sempre foi muito natural, e, assim, a combinação das duas disciplinas, né, que eu disse que deram origem ao artigo, porque essa visão do pós-colonialismo, dos estudos culturais, tivemos algumas aulas especialmente dedicadas ao orientalismo, né? Então, já foi direcionando o olhar, né, nesse sentido, e o fato do livro de Josué ter sido o livro do mês da Bíblia, né? Além do doutorado na literatura, eu trabalho também na CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E aí eu trabalho diretamente com a confecção e elaboração dos materiais do mês da Bíblia. Então, assim, enquanto eu cursava as disciplinas,
eu estava trabalhando com a elaboração do material do livro de Josué para esse ano de 2022. Então, assim, as reflexões, elas casaram muito bem, né? E aí, é claro que com material para as comunidades, a gente trabalha uma leitura um pouco mais pastoral do texto, mas já me ajudou a ir percebendo os problemas que a gente pode precisar enfrentar em setembro, porque ler o livro de Josué não é fácil, né? Mas foi uma escolha complicada com a qual a gente precisou lidar. Te parabenizo por isso, e te parabenizo pela iniciativa, porque não é fácil de fato. Eu não participei da escolha do livro de Josué, né? Quando eu comecei a trabalhar na comissão, o livro já estava escolhido. Deram de presente. Foi. E aí, quando a gente começou a Meio grego. trabalhar com texto base, círculos bíblicos, eu falei, nossa, vai ser muito complicado ler algumas narrativas, né? Josué tem alguns conteúdos muito agradáveis, assim, do interesse pela lei, daquela vida comunitária, da própria liderança de Josué, que pode ser vista hoje como uma liderança leiga, né? Aquele homem do povo, um jovem, mas tem outros textos muito complicados, né? O texto dos anátemas, por exemplo, os vários textos que mencionam isso, né? Então, quer dizer, a conquista da terra, ela era acompanhada da destruição de tudo aquilo que pertencia ao povo estrangeiro, que podia referenciar de alguma forma o povo estrangeiro. Então, não é só um desejo pela terra, mas também uma repulsa àquilo que é do outro, aquilo que é diferente, né? Então, ter uma visão crítica para lidar com isso hoje vai ser muito importante, especialmente em setembro, nesses contextos, né? Então, foi um pouco essa motivação, assim, de escrever, e foi algo que sempre me preocupou e me interessou muito também, né? Então, foi um trabalho que eu gostei muito de fazer também. Eu trabalho com mito, com Jerusalém, em torno do mito. À tarde eu vou apresentar minha comunicação. Sim. E trabalho eu comparo com Gondolin, que é uma cidade élfica de Tolkien, e sou professor de literatura também nos seminários aqui em Brasília. Então, tem todo um trabalho, um interesse acerca da escritura, e vou ajudando um pouco aqueles futuros, né, que vão trabalhar justamente com essa questão da escritura, mas de uma maneira poder também enxergar como o mito fundador, vamos falar dessa maneira, e a importância de recuperar o mito, porque eu acho que, se por um lado é um desafio trabalhar com Josué, por outro eu vejo que é necessário trabalhar com Josué, justamente para ajudar a formar essa perspectiva mitológica, usando essa palavra, não como um mito, como uma coisa mentirosa, bom, os preconceitos acerca do mito, mas ao contrário, como algo fundante, enquanto um homem de coragem, um herói, numa sociedade onde a gente se empenha em destruir os nossos heróis, né? E um outro aspecto também que eu acho que em contraposição é a questão da interculturalidade, que eu penso que mais do que nunca hoje a gente cresce para essa interculturalidade, que não se trata de apagar uma para botar outra, porque na verdade uma mentalidade semítica primitiva era um pouco isso, né? E depois no cristianismo se tem toda essa transformação. Então, como é importante talvez essa escolha da CNBB de trabalhar com Josué, mas tu como elaboradora de materiais, né, pensar na interculturalidade como um caminho também de visão, através, né, esse caminho de escolher somente a um Deus, né, dentro dessa perspectiva mitológica de Josué, esse herói que escolhe um objetivo, mas que é capaz de olhar para o lado também e ver as diferenças. Sim. O nosso povo, assim, em geral, tem muito pouca consciência do que acontece, né, de lá. Então, acho que isso seria muito importante que nós conseguíssemos educar as pessoas, mas a ignorância é um projeto também, né? Quanto mais ignorantes as pessoas forem do que acontece no Oriente Médio, melhor para os interesses, né? Principalmente para os interesses hegemônicos. Então, é um terreno complicado, mas necessário, né? Para a tradição católica, é um absurdo que a gente não tenha conhecimento dessas origens semíticas, né? Do que acontece lá. Mas é um mundo, né? Uma coisa que está começando muito. E essa leitura da Bíblia também dentro da literatura é algo muito novo, né? A gente vê o quanto que a gente tem poucas bibliografias,
poucas pessoas dedicadas a esse tema, realmente. Todo lugar que eu vou e falo da leitura da Bíblia como literatura, eu sou recebido como se eu estivesse falando uma novidade mesmo. Então, a gente vê como que não é ainda popular, né? E aí eu vejo um tabu de dois lados, seja desde do lado dos religiosos, Sim. seja do lado também da literatura. Sim, né? Muita gente fala, nossa, mas eles são dogmáticos. Não, desculpa, queridos, trabalho com literatura. Porque aqui na literatura, quando eu falo que eu estudo Bíblia, eles falam, ela vem né? A religiosa, né? A mim, olha o padre. Eu falei, não, desculpa, eu também sou padre, mas eu sou estudante de literatura, sim. É como se a gente não tivesse capacidade para uma reflexão crítica, né, das coisas. E nem mesmo propriedade para poder dizer, tudo ao contrário, tudo ao contrário. Mas tá bom, obrigado, Mariana. Eu que agradeço. Obrigada, Cássio. O Cássio vai estar com a gente aqui, vai ser a primeira comunicação da parte da tarde. Mariana, como eu falei, sua comunicação foi muito instigante, é muito necessária, né? E eu não diria que os estudos que entrelaçam, que interpretam, né, a literatura da perspectiva da Bíblia, eles são tão recentes, não. Eu não sei o que acontece, talvez mesmo um preconceito, não sei, porque são estudos que desde sempre foram feitos, mas você não tem uma teoria sistematizada de fato, você tem pouca coisa sistematizada. É o que eu estava falando no primeiro dia de simpósio, com o professor Ricardo Iannassi, sobre o tema das metamorfoses. A metamorfose é um processo inerente ali à literatura. A literatura, desde sempre, ela trabalhou com metamorfoses. Mas você vai procurar, cadê as teorias sobre metamorfose? Não tem, né? São pouquíssimas. Então, Mariana, eu acho assim que você tem um campo grande pela frente, e ainda mais trazendo essas questões, sabe, que são tão próximas da gente e que as pessoas costumam colocar tão para longe. Então, você tem aí todo eu diria que uma tarefa didática e uma tarefa teórica de compor a teoria para né, para esse campo, né? E eu gostei muito de saber da gênese do teu trabalho. Bacana, né? Só queria acrescentar que também outra linha que vai crescendo, que é a teoliterária, que também é outra linha muito, mesmo dentro da teologia, seja na literatura, é marginal totalmente, assim, né? Então você vai atrás das referências bibliográficas que embasem, você encontra pouquíssima coisa. Tem um grupo de estudo acerca disso, mas dentro da teologia é visto como certo esse povo meio, né, que não estuda os tratados exatamente, e do outro lado, na literatura, não, mas esse povo aqui quer um viés só religioso, e não se trata disso. Acho que até o literário enquanto tal, é a Bíblia enquanto literatura, enquanto também meio de poder formar, eu acho que isso é importante, formar leitores capazes de ler de verdade, não ser leitores funcionais, né? Eu acho que é um trabalho que a gente precisa trabalhar, a gente precisa crescer nele para poder alcançar as pessoas essa capacidade. Bacana, Cássio. E a Bíblia sempre esteve ali compondo a literatura, sempre foi um material riquíssimo, né? Mesmo quando a gente pensa que não tem, é claro que tem obras que trazem de uma forma mais desvelada, mas outras, né? Um conto que eu sempre trabalho do Guimarães Rosa, que é o Desenredo, a personagem principal dele chama Jó Joaquim. E aí, para a gente entender o percurso do Jó Joaquim, a gente tem que ir a Jó, né? E também, logo no início do conto, tem assim: foi Adão dormir e Eva nascer. Aí a gente vai entender toda a circunstância do aparecimento também da personagem feminina por quem o Jó Joaquim vai se apaixonar. Então, os alunos sempre falam assim: nossa, mas como, né? A Bíblia está ali e está aí iluminando, né? Como é que a gente tem que entender um pouco mais, né? E essas não são as duas únicas referências desse conto, que é curtíssimo, né? Mas parabéns mesmo, Cássio. Obrigada. O Cássio falou, né? O mito tem, né, Cássio, essa coisa do mito como algo mentiroso, né? No nosso grupo de pesquisas, atualmente, a gente está indo em algumas teorias do mito, né?
porque o nosso próximo cena, que é o Colóquio de Estudos em Narrativa, que vai acontecer ano que vem, ele vai tratar das encantarias, lendas e mitos. Então, Cássio, o que a gente vê é que é muito lugar comum essa coisa, né? O mito é mentira, mas se você for na base mesmo, que é o mito, como você explicou, o mito ele funda as comunidades, ele funda as nações. As nações elas se explicam pelo mito, né? As coisas do mundo, as coisas das culturas. Você vai pesquisar um pouco mais a fundo, você vai ver lá todas as vertentes míticas que estão entrelaçando, né? Mas falta um conhecimento maior, de fato, Cássio, das pessoas sobre essa importância do mito, né? Deusi, queria que vocês falassem um pouco mais. Sim. Bom, eu, né, agradeço aí a atenção de todos e os comentários. Eu anotei aqui o nome do Carlos André, Marisa, e vou entrar em contato, né? Os estudos ecocríticos ainda estão incipientes aqui. A gente acha ali, né, e geralmente aqui nos congressos, né, nos encontros, que a gente vai né, a gente vai encontrando as outras pessoas que estão fazendo as mesmas pesquisas e a gente vai formando aí a nossa rede, né, de contatos. E então o Carlos André eu já anotei e vou procurar. Né? Eu só gostaria de fazer um comentário aí com a Leia e a Mariana, né? Porque, coincidentemente, Mariana, eu trabalhei meu mestrado e doutorado com reescritas bíblicas, então essa bibliografia está toda aqui na minha estante, né? Mas, assim, como o meu foco são as literaturas de expressão inglesa, né? Eu trabalhei com autores, né? Somente da literatura americana, né? Então, né, tive que ler muito sobre essa relação entre Bíblia e literatura, né? Foi tanto no mestrado como no doutorado. No mestrado eu trabalhei contos, no doutorado eu trabalhei romances, né? Mas lidando mesmo com essa escrita pós-moderna, revisionista, crítica, aquele lance de você criticar as narrativas mestras, né? E a Bíblia é uma delas, com certeza. Então, eu trabalhei esses romances, né, tanto os romances como os contos que subvertem, né, os sentidos bíblicos. E com essa relação aí do texto bíblico, aí a gente, olhando o texto, a Bíblia como literatura, né, não é a relação como a Bíblia, porque você tem a diferença entre a Bíblia e literatura e a Bíblia como literatura, né? E, então, se a gente vê as narrativas da diáspora bíblica, né, são todas utópicas, né? Então, o cativeiro no Egito, o cativeiro na Babilônia, a ocupação romana, né, são todos mundos distópicos ali, né, que eles tentam, de alguma forma, quer dizer, né, tanto, né, tem a saída do cativeiro, né, no Egito, né, tem o fim do cativeiro na Babilônia, só a ocupação romana que não deu certo, né, destruiu tudo. Né, que aí a comunidade judaica, né, a diáspora foi definitiva, né, você vê, eles só voltaram mesmo com a criação do Estado de Israel, né, e teve muito a ver também com a questão do Holocausto, né, gente, a criação do Estado de Israel, né, foi, né, toda aquela articulação política com a ONU, né, para a criação do Estado de Israel, mas acho que muito ainda sobre o impacto do Holocausto, né. Mas aí, né, eles voltaram e deu no que deu, né, estamos aí vendo, né, essa história ainda está sendo contada. Mas então, assim, para eu transitar aí entre a Bíblia e a literatura, né, eu fiz isso durante mais de 20 anos aí, então, até, assim, essa minha transição para os estudos ecocríticos, eu fiz por meio de um texto, de uma reescrita bíblica, né, que foi esse livro aqui, do James Morrow, um autor americano, que chama, né, Histórias Bíblicas para Adultos. Então, ele reescreve vários episódios, inclusive o dilúvio, que é uma catástrofe ambiental, né, só que enviada por Deus. Então, eu acabei fazendo analisando essa narrativa sob uma perspectiva ecocrítica, né, então eu fiz, assim, uma transição de Bíblia e literatura para ecocrítica,
mas agora eu estou focando mais na ficção climática, né? O livro quer dizer, não é um livro, né? É uma revista, né? O McSweeney é um periódico, então ele tem uns números temáticos, né? E o 2040 foi um deles. Está disponível lá na Amazon. Eu vou até colocar aqui deixa eu ver se dá para eu colocar isso mesmo. É o número 58, está aí no chat, tá? Tem o site da McSweeney e tem na Amazon também, tá? Mas é o número 58 que tem os contos aí de 2040 AD, né? E rapidamente aí para a Leia, né? Essa questão, né, as narrativas distópicas, elas se dirigem a vários problemas ali da sociedade, né? Estão envolvendo, né, os problemas sociais, políticos, e a gente tem muitas, né, como eu trabalho com as literaturas de expressão inglesa, né, e a gente vê muito isso lá. Então, ela falou aí, né, da Lois Lowry, então, por exemplo, o Anthony Burgess, ele publicou em 1962, né, essa preocupação com a infertilidade, né, em 62 ele publicou The Wanted Sea, né, que vai falar sobre o problema de superpopulação e o controle de natalidade, né, então essa questão como é que fala? Esterilização em massa, né, por exemplo, a China tem uma política assim, né, a política de um filho só, né, parece que agora eles estão flexibilizando isso, mas durante muito tempo, né, a gente sabe que os casais chineses só podiam ter um filho. Se engravidasse, tinha que abortar, né? Era um controle do Estado, né? Então, o romance do Anthony Burgess, né? The Wanted Seed, né? A semente, né? Você vê, 62, né? E já tem essa preocupação. E o famoso conto romance, né? O conto da Aya, da Ethel Wood, né? Que também vai falar sobre essa questão da fertilidade, né? E tem também o da P.D. James, o Children of Men, né? Que ela, né, assim, que já é o contrário, né? A fertilidade acabou, né? Não, desde 94 que não nascia mais gente no mundo, né? Então o romance vai tratar aí da questão. Aí aparece uma grávida, né? E ela tem que ser protegida e tudo. Então, são 3, né, distopias aí que tratam essa questão da infertilidade, né? É um tema que é caro aí às narrativas distópicas, né? Eu vi o que eu tinha notado mais aqui. Né, então, quanto ao 2040, né, ele é interessante porque é uma coletânea encomendada, né? Então, os autores foram procurados para imaginarem o mundo em 2040 e vieram 10 distopias, né? Eles não tinham contato em conta, eles foram, né, comissionados para falar, né? E o interessante é que cada autor ele teve uma consultoria de uma ONG ambiental para poder, por exemplo, porque foram os temas discutidos no relatório da ONU. Então, por exemplo, né, inundações, secas, né? Então, eles tiveram consultores para eles terem informações sobre essas consequências da mudança climática. Então, cada autor teve o seu consultor. Então, tem até entrevistas dos dois, né? Então, os autores contando como que eles foram, assim, ajudados com essas informações para não inventar muito, né? Falar coisas que são pertinentes em termos, pelo menos, das consequências da mudança climática, né? Mas eu trabalhei com outros contos também, antes de me deparar aí com a 2040, foi por acaso que eu achei, mas aí quando eu li, né, eu falei, não, então vamos analisar isso aqui, porque é o que está, né, eu iria até trabalhar com romances, mas eu deixei, né, adiei esse projeto de trabalhar com romance, eu estava pensando em trabalhar com o Amitav Ghosh, né, os romances do Amitav Ghosh, mas vou primeiro, né, destrinchar aqui
os contos né, da coletânea. E como que apareceu a questão dos refugiados da ficção, né, porque eles não são, inclusive, reconhecidos pela ONU, né, naquela resolução deles lá sobre os refugiados, né, até no site eles falam, tá? A ONU não reconhece o refugiado climático. Você tem pessoas que se imigram, assim, guerra, pode ser pela guerra, e também consequências climáticas, mas consequências climáticas puras ainda não tem, não. Eu li até um artigo de um diplomata falando que é necessário que a ONU modifique isso, né, que o refugiado climático ele tem que ter, né, o seu status reconhecido e políticas, porque é igual os contos falam, eles virão aos milhares, né, de 2040 para frente, segundo né, os contos da coletânea. Então, em vários deles, a questão dos refugiados é muito abordada. Em um dos contos, né, o We Are the People, que é na Índia, né, uma família esconde refugiados, né, esconde 2 refugiados, porque é proibido né, ajudá-los. Então, eles têm que escondê-los no porão. Fica assim, bem aquela coisa nazista, né, de você até esconder, né, esconder os judeus, assim, se a gente faz esse paralelo. Então, essa família esconde esses refugiados e com medo de serem pegos ali pelo aparato ali, né, do governo, né, porque é aquele lance, ninguém os quer, né, é a questão dos muros, né, os muros podem ser físicos, né, ou, né, eles estão lá, né, não há muros, mas você tem toda a repressão, né, então, o que se nota na coletânea, nesses mundos distópicos que são criados lá, né, é muito a questão dos refugiados, em consequência das alterações climáticas, né, e é como, mesmo os cientistas, né, mesmo, eles falam que são as pessoas, os mais pobres que vão sofrer essas consequências, né. Então, por exemplo, em um dos contos, quem podia deixou o planeta, aquela história, né? Ó, isso aqui acabou, então vamos embora, né? Muito no estilo do filme, né? Do Não Olhe para Cima, né? Que os ricos vão embora, né? E deixam o planeta, né? Quer dizer, se bem que lá não é, né? O Não Olhe para Cima, ele foi muito abordado como essa questão de um futuro distópico, mas ele não é sobre mudança climática, né? Ele é sobre uma catástrofe natural, que é o meteoro colidindo com o planeta, né? Vai ter consequências, inclusive climáticas, né? Esse tipo de colisão, mas não é, né? No filme, o mundo não acaba por causa das mudanças climáticas. É o que a gente chama de né, uma catástrofe, né? Então, mas essa questão de que quem puder, né, quando o planeta estiver totalmente devastado, quem puder vai embora. E em um dos contos é interessante porque é uma família que eles vão para esse programa que estão escolhendo quem vai embora, só que a filha fica, uma das filhas fica, porque ela não estava, ela era doentinha, sabe, ela não preenchia todos os requisitos. Então, o conto, ela vai contar, assim, como que ela ficou no planeta, né, convivendo com as consequências da mudança climática, né. Então, são muitas, né, são muitos aspectos que a gente precisa observar nessas narrativas, né, porque envolvem aí todo tipo de relação, né, relações familiares, relações de poder com o governo, né, então, mas assim, são textos muito necessários, né, e eles estão vindo, pelo menos nas literaturas de língua inglesa, o aumento de publicação desses textos de 10 anos para cá foi uma coisa, assim, exponencial. Então, a literatura está muito engajada, né, o que a
a Adeline Jones Putter chama, né, da ficção climática, ela está muito engajada mesmo em escrutinar essas questões, né? E a gente aqui, né, que trabalha com estudos literários e crítica literária, eu acho que é nosso trabalho analisar isso tudo, né, e divulgar e estudar com os nossos alunos, porque é uma forma da gente, como diz a Mariana, né, a gente dá visibilidade a isso tudo. Porque não adianta eles só escreverem, né? Tem que ter uma ressonância na sociedade Claro. para poder ter ações, né? E é o que a gente está procurando fazer aqui. É um trabalho necessário, né? Uhum. Obrigada. A Leia levantou a mão. Deusi, quero agradecer as indicações de leitura, e curioso que quando eu tive acesso ao filho, eu comprei o conto da Aya, Uhum. sabe? Só que é um livro que eu ainda não consegui ler, porque eu sou uma leitura de distopia muito fresquinha. Eu comecei a ler distopia há muito pouco tempo para cá. Então, por exemplo, todas essas obras que eu estou lidando agora, eu estou lendo tudo por agora. E aí, e é muito bom também que eu tenho uma orientanda de iniciação científica, a Isabela, que ela está pensando a figura subversiva feminina em 3 distopias clássicas. O Nós, o 1984, Uhum. e... Ai, Marisa, qual que é a outra? O Fahrenheit. Até a gente escreveu em parceria agora um texto para um dos nossos livros do Sena também. Então, foi muito bom você falar do Conto da Aia, porque eu comprei e eu pretendo, na expansão desse texto, trazer essa relação. E ontem, quando a Liciane falava do Conto da Aia, eu percebi até outros elementos da estrutura social lá do Conto da Aia que tem dentro dessas narrativas da Lois. Por exemplo, tem o volume 2, A Escolhida, que eu não citei ela aqui, que as mulheres moram num vilarejo, assim, de pós-guerra, inclusive a narrativa é toda em torno da ruína, sabe? Tem uma cerimônia anual por causa dessa ruína e tal, e é sempre uma discussão de pós-guerra lá. E a protagonista, a menina, ela tem deficiência física numa das pernas, ela manca. Então, ela teria que ter sido exterminada, né? Dispensada ao nascer. E tem toda essa discussão que perpassa a narrativa todinha. Porque como não é aceito criança com deficiência, então ela tinha que ter sido exterminada lá. Mas ela não foi, porque o pai era um dos membros lá do Conselho de Guardiões, e a mãe, uma bordadeira da túnica do cantor da cerimônia anual. E essa menina, como todas as outras desse vilarejo, não podem ler nem escrever. Mas como ela tem que aprender ela tem que aprender a tintura das tintas para poder fabricar as linhas para os bordados, por um amigo dela, ela aprende a ler secretamente. E aí eu fiquei vendo a Liciane falando, eu fiquei lembrando disso, e também de um outro livro da Atwood que ela citou ontem, que é Os Testamentos. Que eu também vi um outro fator que ela apontou, eu até já separei ele para adquirir, para depois trazer essa relação. Então, te agradeço muito, viu? Obrigada, Leia. Então, mais alguém quer falar? Encerramos por aqui. Ok. E aí voltamos à tarde. Voltamos à tarde. À tarde, a gente vai começar com o Cássio, que está aqui com a gente, né? Depois a gente tem a apresentação da Renata Esteves, depois do Leonardo Lucena Trevas, e termina com a minha apresentação. Tá bem? Certo. Então, à tarde a gente se vê, então, às 2h. Ok. Obrigada pela atenção, gente. Obrigada por essa manhã, gente. Até mais tarde. Até mais tarde. Obrigada, Tamira, pelo suporte aí, junto com a Leia. Até mais, obrigada. Obrigada a você, Mariana.
Marisa, obrigada, viu? Não teve como conter essa emoção, não. Você sabia, Eu acho Marisa? que eu também não vou fazer slide, não. Eu vou ler. Que... Você Ai, sabia que quando eu fiz o processo seletivo da linguística e comecei o doutorado, ou mestrado, a cesariana minha não cicatrizava. Aí eu assistia ao Flávio. Aí eu assistia a aula, eu viajava. terminou e a gente está aqui batendo papo. Aí eu assistia a aula, Marisa, e viajava com o ponto da minha cesariana inflamado, sabe? Porque a Ana tinha acabado de nascer e eu viajando para assistir a aula lá nesse. Nossa, é muito forte essa história para mim. Leia, depois eu fiquei pensando aqui, eu fiquei aqui até para falar contigo. Você coloca lá, depois que eu mandei o texto, eu fiquei pensando nisso. Você coloca, quando você fala do parto normal, aqui as mães são submetidas, você coloca, entre aspas, desconforto. Porque eu até não deu tempo de falar isso pelo texto, é porque na materialidade do texto, essas são as palavras utilizadas. É porque, como o assunto não tem se. Como nesse livro, do mesmo jeito que não se conversa sobre a dispensa, nesse livro ninguém fala sobre esse processo da reprodução semi-artificial. Então, as meninas, por exemplo, a hora que o parto vai acontecer, elas estão com o olho vendado por uma máscara de couro. E quando eu coloco lá a barriga inchada, porque elas não têm noção de que dentro delas é realmente uma gravidez. E é assim, aí os termos são produto, certificada, e quando dá a luz... E os partos são normais. Não, os partos são normais. Aí, no caso da Claire, aconteceu alguma coisa na hora do parto e teve que fazer a cirurgia. E ela é a mãe do Gabe, que o Jonas foge, né? Ela é a mãe do bebê que o Jonas leva para longe, que é o na trama, o que a gente acompanha. É o que a gente vai descobrir depois, então. É o risco da dispensa. Tá. Deixa eu aproveitar aqui. É porque se a gente pensa o parto normal, é claro, nas situações normais, não na situação que é lá no livro. É muito mais natural, né? A cesárea, ela é uma invasão ao nosso corpo, né? Isso. E aí, por exemplo, e a Claire é a única que tem essa cicatriz. Ela é o único corpo que ficou maculado por uma cicatriz, deixou de ser um corpo perfeito. E aí, conversando com as outras meninas que tiveram os bebês, nenhuma teve essa cicatriz, todas passaram pelo parto normal, e ela é imediatamente levada para esse viveiro de peixes, onde ela vai já trabalhar como operária, e você vai ver na materialidade do capítulo que eu te mandei, é uma função social muito desprezada. E aí vai aparecer na fala da idosa Larissa, na fala da mãe do Jonas, que é do Departamento de Justiça, tipo assim, sabe, um escárnio em relação a essa função mesmo. E eu trabalhei a noção do dispositivo de sexualidade dentro do texto, Marisa. Eu puxei lá. Eu acho que ficou muito bom. Tanto a questão do trabalhei o dispositivo de sexualidade na tese e puxo essa questão, essa relação. Muito bom. Aí eu uso esses termos, e aí quando eu for escrever mais sobre... esse texto não vai para a tese, né? A princípio a gente não vai levar. Mas aí, só que eu estou pensando em deixar ele quieto, não publicar na Bralic, porque depois, se a gente resolver usar ainda na tese, eu ainda tenho ele guardado. Certo. Porque as discussões que estão aqui dentro do dispositivo de sexualidade e tudo, está dentro do capítulo que eu te mandei. Só que o filho em si é uma obra que não está prevista a gente analisar, né? E deixa eu aproveitar que eu estou com você aqui. O meu capítulo rendeu 70 páginas. E aí, o que eu visualizei depois que ele chegou ao final? Eu visualizei a possibilidade da gente
deixar ele com 40 e poucas páginas, 2 tópicos. O terceiro tópico a gente já usaria para o próximo capítulo, e eu queria inverter a ordem de análise. Eu queria, como o Jonas, ele passa do livro 1 para o 3, O 3. eu queria, já no próximo capítulo, que eu já estou com metade escrita, você vai ver lá, que o capítulo 3, se a gente fizer essa divisão, ele já fica com a metade escrita. Eu já ia puxar o mensageiro nesse outro capítulo, no outro tópico. Porque aí você vai ver o ciclo dessa mudança da subjetividade do Jonas, ele vai se processar no 3, porque ele já é líder na outra comunidade. A distribuição, ela não precisa ser necessariamente pela ordem dos volumes, né, da série de livros, mas pode ser tematicamente, né? E assim, eu estava com muito medo de escrever, né? Porque o Tony brigou demais comigo quando eu estava escrevendo a dissertação, que ele falou que eu escrevi demais. Aí eu estava com muito medo de você brigar demais comigo por conta disso. Aí eu pensei, falei, não, eu vou deixar dar vazão, porque a escrita é um acontecimento, né? Sim. Deixei dar vazão. Aí no que deu a vazão, eu vislumbrei essa possibilidade da gente deixar 2 tópicos, porque os tópicos ficaram tudo harmônicos, eles estão com mais ou menos 20 páginas cada um. A gente deixaria 2 tópicos no capítulo 2, aí eu já tenho o terceiro tópico do 3, e aí eu já puxaria o mensageiro já nesse capítulo, né, com a ideia de fechar, já deixar a proposta, e aí eu faço a proposta da escolhida para o último, e talvez, Marisa, talvez daria até para puxar, não sei, esse outro livro, fechando mais um tópico, sabe? Eu acho que é possível, sim, né? É possível, porque você já tem um material amplo escrito aí, eu acho que pode, pela sua escrita, porque a gente fica com medo, Leia, também, não só por ser um audiolivro, mas, assim, pela sobrecarga de ser muita coisa. Mas você, Leia, você já está navegando aí na escrita, na interpretação, muito tranquilamente. O Ian acordou. Então, muito tranquilamente, viu, Leia? Eu acho que pode deixar sim, tá bem? E aí, se você aprovar essa ideia da gente fazer essa redivisão, eu precisava até de você me falar isso, porque eu tenho que fazer a projeção do que está faltando para eu poder deixar na tese para depositar, né, no relatório. Eu acho que tranquilo. Então, eu vou, porque aí isso vai interferir lá na introdução, né? Aí eu vou, então, aí depois que você lê, a hora que eu estiver fazendo os ajustes que você pediu, eu só vou mudar, então, o começo. Você não quer fazer essa mudança já, antes da leitura? O que eu precisaria fazer pouca coisa. seria só fazer uma introdução para o capítulo. Então, é isso. Faz, se der tempo, até terça-feira. Eu começo a ler na quarta-feira. Tá? Ok, então. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma introdução já para o... Vou fazer uma introdução para o capítulo 3, reenvio o arquivo para você, aí eu vou já... Eu pensei, tudo que você me pediu para arrumar antes, eu já arrumei. Só que como pode alterar algum detalhe por causa da sua leitura, eu pensei em te devolver aquela primeira parte do relatório com tudo junto, com os poucos comentários que ficarem, para você dar aquela passada de olho. Tá bem. E eu já fiquei com vontade de chamar o Pedro para a tua banca. Mas você sabe que foi uma surpresa que me ocorreu aqui agora? Eu fiquei pensando também nisso. O interesse dele, né? Leia, deixa eu cuidar das coisas aqui, para a tarde estar aí de novo. Tá bem? Então tá bom. Beijão. Tchau. Marisa, eu queria muito te dizer uma coisa. Fala. Estou muito emocionada de estar vivendo com você esse Abralic. Mas está sendo lindo, lindo mesmo. E eu estava falando ontem com o Flávio, né, o tanto que o seu trabalho tem também assim contribuído muito, Leia, sabe? Porque na verdade assim a gente está tendo
um monitor que é você, e você está coordenando de uma forma muito boa. Não está nos dando muito trabalho, eu te agradeço muito. Nossa, eu agradeço profundamente essa oportunidade de viver isso com você. Tá? Obrigada de coração Eu mesmo. que agradeço, tá? Dá um beijão nas crianças aí. Tá bom, grande Bem? abraço. E quando vierem aqui em Uberlândia, vamos tomar um café, vamos marcar. Nossa, eu não interrompi a gravação, falei da minha tese. Mas não tem como cortar? Ixi, eu vou falar com o Lucas, eu vou ver. Tá Nossa, bem, eu tá fui bem. para interromper e não interrompi, meu Deus. Beijo. Beijo.